Fechar uma janela aqui que estava fazendo muito barulho aqui. Bom, gravando aí, voltamos a gravar. Então, na teoria subjetiva, né, para ficar gravado aí, nós temos dois momentos. No primeiro momento, teoria subjetiva com culpa, onde apenas os atos de gestão serão alcançados por uma ação de reparação, desde que fique presente e demonstrados os 4 elementos. E no segundo momento, teoria subjetiva da culpa administrativa ou da culpa do serviço. E aí, meus queridos, independe se é ato de gestão ou ato de império. O Estado, sendo demonstrados os 4 elementos, será alcançado pela responsabilização. Bom, seguindo. Nessa evolução, nós estamos falando que é uma evolução de teorias e do próprio Estado. Nessa evolução, nós chegamos à chamada teoria objetiva. Essa teoria, ela é mais benéfica à vítima. Ela é muito mais benéfica à vítima. Por quê? Porque em que pese a teoria subjetiva tenha sido uma evolução, até mesmo nos dias de hoje, para se demonstrar dolo ou culpa de agente público em juízo, meus queridos, é muito difícil. Nos dias de hoje. Imagina 50 anos atrás. Tá? Não estou falando que a teoria subjetiva não tenha sido uma evolução. É óbvio que foi. Nós saímos de uma irresponsabilidade total do Estado, vamos para uma teoria bem melhor, que é a teoria subjetiva, mas ainda assim ela trazia uma insatisfação coletiva, porque é muito difícil demonstrar a dolo ou culpa do agente público. Foi até bom ter lembrado disso, voltando um pouquinho. Eu sei que aqui no grupo de alunos, aqui nós estamos hoje, agora nesse momento, com 32 alunos aí assistindo a aula, eu sei que deve ter algum civilista e algum tarado em direito civil. Certeza que tem, sempre tem. Né? Estudante de direito civil. E aí, você que estuda muito direito civil deve ter pensado assim, professor, você falou uma besteira enorme agora. Eu sei que você pensou isso. Porque você pensou assim. Olha o que você pensou. Professor, na teoria civilista, não são 4 elementos, são 3. O Cristiano Chaves já me falou que dolo ou culpa não é elemento autônomo, ele integra o ato. Essa é a teoria moderna. Vocês têm razão. O pessoal do direito civil, quando estuda os autores modernos, vão chegar a essa conclusão. Meus queridos, eu estou utilizando a teoria clássica, inclusive do direito civil, para facilitar o entendimento de vocês aqui no direito administrativo. Tá? Então, aqui no direito administrativo, eu estou utilizando a teoria clássica do direito civil, onde é apresentado, na teoria civilista, 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Ato, nexo, efetivo dano, dolo ou culpa. Você tá rindo, né, Bárbara? A Bárbara tá rindo porque ela lembrou. Aí, tá vendo? Sempre tem um tarado em direito civil. Não, professor, lê esse chat aí dos meninos. Não vi, não. O que esse povo tá falando aqui? Se viu água com salsicha, perdeu. Ai. Tá certo. Mas vamos lá. Mas sempre tem um que gosta de direito civil. A gente tem que respeitar aí as preferências. Então, assim, continuando. Para aqueles que são mais focados no direito civil, certamente lembraram disso. Né? A teoria moderna do direito civil fala que dolo ou culpa, que eu estou apontando aqui como elemento autônomo, não seria, na verdade, um elemento autônomo, estaria integrado dentro do primeiro elemento, que é o ato. Certo? Mas mesmo assim, se você estiver seguindo a doutrina moderna, a teoria civilista exige o quê, meus queridos? Independente de ser ou não autônomo, dolo ou culpa. Não existe teoria civilista, não existe teoria subjetiva sem a demonstração de dolo ou culpa. Então, por isso que eu uso a doutrina clássica. Vai facilitar a vida de vocês. Só mas vai facilitar a minha vida de que forma? Aqui, ó.
No direito administrativo, nós aplicamos como regra a teoria objetiva. E na teoria objetiva são apenas 3 elementos: ato, nexo e efetivo dano. Eu preciso me preocupar com dolo ou culpa na teoria objetiva, que é a regra a ser aplicada no direito administrativo? Não preciso me preocupar com dolo ou culpa. Tá? Não preciso me preocupar com dolo ou culpa. Só um minutinho, gente. Bom, não precisa preocupar com dolo ou culpa na teoria objetiva. Essa é a grande distinção, essa é a grande mudança, a grande diferença entre a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Eu não falei para vocês que a grande dificuldade, inclusive hoje, quando é aplicada excepcionalmente a teoria subjetiva, é conseguir demonstrar que o agente público agiu com dolo ou culpa. Então, se nós estamos falando de uma evolução em prol da vítima, o que se exclui? A necessidade de demonstrar dolo ou culpa. Então, dentro da teoria objetiva, que é a teoria aplicada como regra, essa regra nós vamos retirá-la do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. A vítima do Estado, a vítima de um ato praticado pelo agente público no exercício de suas funções, não precisa, em regra, demonstrar dolo ou culpa. Beleza? Beleza? Bom, essa teoria objetiva, ela é subdividida para parte da doutrina, subdividida em duas subteorias, duas teorias. Quais seriam essas teorias? Né? No primeiro momento, nós temos a teoria da responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, que é a regra. E para alguns autores, nós temos também no Brasil a aplicação excepcional da teoria da responsabilidade objetiva na modalidade do risco integral. Então, eu tenho que entender a diferença da teoria do risco administrativo para a teoria do risco integral. As duas dependem da demonstração de 3 elementos: ato, nexo, efetivo dano. Não preciso me preocupar com dolo ou culpa. Mas qual seria a grande distinção? A grande distinção é se eu posso ou não aplicar excludentes de responsabilidade do Estado. De forma geral, quais seriam as 4 excludentes que nós aprendemos lá no direito civil? Culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, né? Força maior e caso fortuito. São os 4. Semana que vem a gente vai ver se eu aplico ou não os 4 aqui no direito administrativo, tá? Mas, se eu estiver aplicando a teoria do risco administrativo, se eu estiver aplicando a teoria do risco administrativo, que é a regra, eu vou admitir excludentes de responsabilidade. Se eu não estiver aplicando o risco administrativo e sim o risco integral, olha só, o nome já está dizendo, gente, teoria do risco integral. A teoria do risco integral não admite a aplicação de excludentes. Então, o Estado sempre será responsabilizado. Bom, eu sei que muita gente anotou, mas não entendeu. Então, olha aqui, para vocês entenderem. Marcelo, Matheus, turma, presta atenção aqui. Para vocês entenderem. Vem um carro oficial do Estado de Goiás, um carro da Assembleia Legislativa, numa via pública. O indivíduo, ao perceber a passagem do carro da Assembleia Legislativa, deliberadamente pula na frente do veículo. O veículo estava sendo conduzido por um servidor que estava atento, seguindo as leis de trânsito. Só que estava passando perto, o indivíduo pula na frente do carro. Bom, vamos lá. Aplicando a teoria do risco administrativo, admite excludente.
Eu estou aplicando, nesse caso, a teoria do risco administrativo, que admite excludente. O Alessandro foi lá e pulou na frente da viatura. O Estado é responsável? Sim ou não? Sim. No caso, a culpa não é exclusiva do terceiro? É aí, beleza. Ó, vamos lá, Marcelo. Risco administrativo admite excludentes. Né, Cássia? Risco integral não admite. Nesse exemplo que eu citei aqui agora, o Alessandro pulou na frente da viatura do carro da Assembleia Legislativa. Nós estamos aplicando o risco administrativo, que admite excludentes do Estado. Então, se admite excludentes do Estado, o Estado será responsabilizado nesse caso? Não. Por quê? Culpa exclusiva da vítima. O agente público não concorreu para aquele ato danoso. Não foi ele que praticou o ato. Culpa exclusiva da vítima. O Estado não é responsável. Mas, por outro lado, se nós estivéssemos aplicando a teoria do risco integral, o nome já está dizendo, risco integral, não admite excludentes. Não admite excludentes. O Alessandro pulou na frente do carro oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Estamos aplicando o risco integral. Não cabe excludente, não cabe a excludente de culpa exclusiva da vítima. O Estado será responsabilizado? Sim, será responsabilizado. Tá? Bom, parte da doutrina entende, e aí a doutrina majoritária, que não devemos aplicar no Brasil o risco integral porque não tem previsão constitucional. Parte da doutrina entende que sim, em algumas situações, apenas em algumas situações excepcionais, admite-se a aplicação do risco integral. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a teoria do risco integral não foi aceita ainda. Nenhum caso, nenhuma situação. No âmbito do STF, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, nós já temos alguns casos onde se admitiu o uso da teoria do risco integral. Em alguns tribunais também, como o próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em alguns casos, já se admitiu o risco integral. Qual situação que é apresentada pela doutrina que poderia ser aplicada aí o risco integral, então, professor? Então, essa parcela da doutrina que entende pela possibilidade de aplicação do risco integral, quais seriam os casos de aplicação do risco integral? São casos raros, né? Seguro acidentário, acidente de trabalho, né? Seguro obrigatório de EPVAT, seria outra situação. Atentados terroristas em aeronave, dano ambiental, esse já foi uma decisão do STJ favorável à aplicação do risco integral. Dano ambiental, dano causado por material bélico e dano causado por substância, material nuclear. Então, essas situações, com divergências na doutrina, alguns entendem que deve ser aplicado ou que é efetivamente aplicado o risco integral. Vamos lá. Material bélico. Isso, pessoal da segurança pública aí que vai fazer concurso para segurança pública, em regra, cai pergunta no concurso relacionada à responsabilidade extracontratual do Estado envolvendo material bélico. Tá? Estado é responsável? Sim. Qual teoria? Para alguns autores entendem que, se tratando de material bélico, a teoria do risco integral. Para outros autores, não. Mas vamos lá. Teve um caso, esse caso eu sempre cito em aula, né? Os que já foram meus alunos aí no Direito Administrativo 2 certamente já ouviu falar desse caso. Eu costumo ler em sala de aula esse caso, porque é um caso que chama bastante atenção. Ele é tragicômico. Tem hora que dá vontade de rir, tem hora que dá vontade de chorar. Que é o seguinte, um camarada fazia parte de uma equipe de limpeza do CIF
né? Centro de Instrução de Formosa. O CIF é um quartel do Exército de Formosa, aqui em Goiás. E lá no Centro de Instrução de Formosa, tem esses vassoureiros, são pessoas que fazem lá a limpeza, inclusive fazem a limpeza do paiol. E um desses caras que estava fazendo a limpeza do paiol, ele conseguiu furtar 3 granadas. 3 granadas. Ele enrolou ali no colchonete dele, onde ele dormia, colocou lá mocosado no caminhão, o dia de ir embora, ele fugiu com 3 granadas. Furtou 3 granadas do Exército Brasileiro. Chegou, granadas de morteiro, tá? São morteiros. Chegou em casa, ele queria usar aquilo como ornamento dentro da casa dele. Por isso que eu falo que é tragicômico. Queria usar como material de exposição na casa dele. E não satisfeito com isso, um determinado dia, ele pegou esse morteiro, essa granada de morteiro, levou para a porta de casa e começou a brincar com isso lá. E uns vizinhos também, interessados naquilo, começaram a manusear aquilo e é óbvio que o mal ocorreu, né? Ela explodiu. Aí uma das pessoas envolvidas entrou com uma ação de indenização contra a União, porque perdeu parte do dedo, parte da mão, cicatriz no braço, no rosto e tal, e entrou com uma ação de indenização contra o Estado. No momento de defesa da União, o que a Procuradoria alegou? Olha, nós vivemos no Brasil a aplicação como regra da teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Se é risco administrativo, cabe estudante. Afasta-se, então, a responsabilidade estatal. O Estado não é responsável. Por quê? Porque, nesse caso, ocorreu 2 excludentes. Culpa de terceiro, camarada que foi lá furtar, e culpa exclusiva da vítima. Eu sei que é granada e vou ficar brincando com granada. Granada é objeto de brincadeira. Então, a Procuradoria alegou isso. Em primeiro grau, o juiz entendeu pela condenação da União em R$10 mil. Por quê? Porque no caso em concreto não há que se falar em excludentes de responsabilidade. A União, é óbvio, né, não satisfeita, recorreu. E o Tribunal Regional da Primeira Região confirmou em parte a sentença. Por quê? A parte que ela reformou, ela aumentou a indenização de 10 mil para 30 mil. Entendendo da mesma forma que o juiz de primeiro grau, que por se tratar de material bélico, né, a situação, o caso em concreto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, ou seja, em outras palavras, não há que se falar em excludente de responsabilidade da União. A União é responsável por se tratar de material bélico do Exército Brasileiro. Então, a União foi condenada a pagar R$30 mil. Olha só para vocês verem que interessante, né? Bom, então nós temos aí o risco administrativo, que é a regra, e o risco integral, que para parte da doutrina, parte da jurisprudência, em algumas situações excepcionais, devem ser aplicados. E aí vocês poderiam perguntar assim, professor, mas e a teoria subjetiva? Nós vamos aplicar no Brasil? Nós podemos ainda encontrar a aplicação da teoria subjetiva no Brasil? Sim, viu? Excepcionalmente, mas sim. Conforme informativo 502 do STF, quando se trata de dano causado por omissão, desde que não seja uma omissão específica e nem uma omissão reiterada, nós vamos aplicar a teoria subjetiva, tá? Não se tratando de um dano causado por omissão específica ou omissão reiterada, nós vamos aplicar a teoria subjetiva. Omissão: o Estado não age, você, em razão da inação do Estado, dessa inércia estatal, teve um prejuízo. Teoria subjetiva. Ah, mas essa inércia estatal, essa omissão estatal é uma omissão reiterada. Eu tenho que pegar medicamento do município todo mês, mas todo mês não tem. Então, é uma omissão reiterada e específica, porque o medicamento tem que ser entregue para mim. Então, nesse caso, não há que se falar em teoria subjetiva, e sim teoria objetiva. Mas, quando?
a omissão é uma omissão geral, aí sim aplica-se a teoria subjetiva. Exceção à regra. Exceção à regra. Matheus está perguntando aqui. Um acidente de trânsito por falta de sinalização encaixa nessa teoria? Sim, encaixa nessa teoria, viu, Matheus? Encaixa nessa teoria. É a mesma teoria que é aplicada também, Matheus, no caso dos buracos nas vias públicas. Se o buraco está ali, mas não é algo que permanece, né? Aí, se permanece ad eterno, já seria uma omissão reiterada. Nós tivemos no ano passado uma tragédia em Anápolis, né? Vocês devem lembrar disso, de uma menina que faleceu e foi atropelada no acidente de carro em razão de um buraco na via pública. O delegado de polícia à época entendeu que a omissão ali era uma omissão reiterada, o buraco estava ali há vários meses. Bom, se era reiterada, não seria teoria subjetiva, e sim teoria objetiva. Esse foi o entendimento, pelo menos no primeiro momento, depois eu não acompanhei o inquérito, é óbvio, não é, não é de um cliente meu, nem nada disso, eu só acompanhei pelas falas da época. Ele entendeu que seria uma opção reiterada e deveria ser aplicado a teoria objetiva, inclusive, né, as questões processuais se alastraram a chegar até a um determinado secretário do município à época. Mas eu não sei, né, realmente como foi a condução disso e a sequência disso. Mas no primeiro momento, essa foi a discussão. Bom, no material que eu vou entregar para vocês, né, nós temos lá 2 quadros comparativos. O primeiro quadro comparativo, comparando a teoria subjetiva com a teoria objetiva. Esses 2 quadros foram retirados da doutrina do professor Alexandre Maza, tá? Curso de Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo do professor Alexandre Maza. Então, tem lá o primeiro quadro comparando, né, a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Mostra a questão da vigência, né, da teoria subjetiva e a vigência da teoria objetiva, né? A partir de 1946 no Brasil se aplica até hoje a teoria objetiva. De 1873 a 1846 aplicava-se como regra a teoria subjetiva. O fundamento, a noção central, né? Previsão constitucional. Aí, num segundo quadro também do professor Alexandre Maza, a gente mostra a distinção entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo, que nada mais é isso que nós estamos discutindo aqui hoje, tá? Nós discutimos até aqui. Bem, a aula de hoje é isso. Agora nós vamos abrir os microfones, tá? Podem abrir os microfones para a gente discutir aí as perguntas de vocês. Antes de vocês fazerem perguntas, eu vou frisar aqui novamente a importância de acompanhar aí o entendimento dos tribunais superiores sobre esse tema, tá? Como eu disse no início da aula, nesse segundo momento, todo ano nós temos 2, 3 julgados importantíssimos dos tribunais superiores sobre esse tema. Para vocês terem uma ideia, lá no ano 2000, exatamente no ano 2000, quando eu estudava, né, direito administrativo, ainda na graduação, a gente discutia se o policial militar fardado com a arma da corporação indo para casa, dentro de um coletivo, por exemplo, de um transporte urbano, saca a arma, dá um tiro, causa dano a terceiro, se o Estado seria ou não responsabilizado. Essa discussão a gente fazia em 2000. Nós estamos em 2020. Em 2000, né, nós discutimos e falamos, não, o Estado é responsável. Logo que eu saí da graduação, já comecei a pós-graduação, especialização em Direito Público, isso em 2003. Em 2003 a gente discutiu o quê? Opa, peraí. E se o militar, né, não estiver fardado, não está a trabalho, está indo para casa, mas a arma é da corporação, o Estado seria responsável? Né? E a resposta é sim, o Estado é responsável. Num terceiro momento, já em 2005, 2006, quando eu estava fazendo mestrado em Direito Público, vem uma outra ideia. Opa, peraí. O camarada é policial, está de férias.
A arma é dele. Não está fardado, é óbvio, está de férias. A arma é dele. Está de férias lá na praia. Mas a munição é da corporação. O Estado é responsável? Né? E hoje, sabe o que se discute? Não é nem isso mais. Hoje o que se discute é o seguinte: o dano foi causado pela falta de treinamento dedicada ao soldado, falta de treinamento que deveria ter sido dada pelo Estado. O Estado é responsável? Né? Então já tem alguns autores discutindo isso. Eu não vi nenhuma decisão sobre isso ainda, tenho que ser honesto com vocês, mas já tem alguns autores discutindo. Então, peraí, e essa é a missão do Estado em dar treinamento aos policiais. Isso gera dano. O Estado é responsável? Na minha opinião, tá? Não o professor, que pese, como eu disse para vocês, eu não vi nenhum julgado sobre isso. O Estado é óbvio que é irresponsável. Né? Ele é irresponsável na essência. Ele é irresponsável na origem, na raiz. Mas, nesse caso, ele é responsável. Ele é responsável. Né? E a regra é essa, né? Bom, mas vamos lá. Perguntas, meus queridos. Nós temos ainda 7 minutos. Professor, eu tenho a morte dentro de um a morte de um detido dentro de um presídio gera responsabilidade civil do Estado? Eu acho que não, né? Depende, Matheus. Decisão recente de 2016, 2017 do STF, Matheus. Depende. Vamos lá. Assim, as decisões recentes é um pouquinho além do que você está perguntando, viu? O camarada está lá preso dentro do presídio, passa uma corda no pescoço e se mata. Olha só, não foi nem o colega de cela que matou, não. Se é que eu posso chamar este colega. Foi nem o camarada de cela que matou, não. Foi ele mesmo que passou uma corda no pescoço e se matou. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. É a relação de custódia, né? O preso é um custodiado, ele está sob a proteção do Estado. O Estado é responsável ou não em proteger esse preso. E é responsável em proteger o preso. Por isso que, em regra, ele é responsável em reparar o dano. Se o preso morreu dentro do presídio, a família será indenizada. Se o preso morreu lá dentro, ele será indenizado. Bom, foi morto por um colega de cela, será indenizado. Mas se ele botou uma corda no pescoço e se matou, eu não vou aplicar a teoria do risco administrativo como regra? Na teoria do risco administrativo não admite excludente e responsabilidade? Aí vem o Supremo, em 2017, e falou, opa, peraí, depende. Depende. Como eu disse para vocês, o Supremo ele não admite a teoria do risco integral, mas ele inventou uma outra teoria que, que se aproxima muito do risco integral, que nós chamamos de teoria da omissão específica. Teoria da omissão específica. O que é essa teoria da omissão específica? Olha só, o Alessandro está lá no presídio, né? E aí ele fica muito abatido, saudade dos seus alunos, né? Entra no quadro depressivo, brincando com coisa séria, mas vamos lá. Bota uma corda no pescoço e se mata. O Estado é responsável? Depende, Matheus. Por que depende? A teoria da omissão específica vai fazer a seguinte pergunta. O Estado percebeu e deveria ter percebido que o Alessandro estava numa situação de depressão, ou seja, tinha problema de saúde? Se o Estado percebeu ou deveria ter percebido, deu tempo para o Estado perceber isso, o Estado é responsável. Teoria da omissão específica. Isso é matéria de concurso. Vai cair na prova de vocês do concurso. Decisões recentes do STF, 2015, 2016, 2017. Tá? Bom, mas o Alessandro foi preso hoje. Não era ainda previsível que o Alessandro viesse praticar o ato de suicídio. Não era previsível pelo Estado. Né? Não era previsível pelo Estado. Então, eu não posso aplicar a teoria da omissão específica. Não deu tempo do Estado perceber que eu estava com problema de saúde. Logo, ele não é responsável. Ele só vai ser responsável se já era previsível e evitável.
Não, ele já estava lá preso, né? Já deveria ter sido submetido a um tratamento psicológico, psiquiátrico, que não foi, o Estado não promoveu esse tratamento, logo o Estado é responsável. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, uma matéria que eu particularmente gosto muito, porque é moderna, é algo atual, né? Nós tivemos decisões aí em 2017, 2018, no âmbito do STF, que fala sobre essa questão do custodiado, né? Na minha opinião, né? Da decisão absurda, onde se tem a obrigação do Estado a indenizar todos os presos brasileiros em R$30 mil, cada um deles, por se encontrar, não, todos não, aqueles que se encontrarem em situação desumana, ou seja, todos, né? Beleza, condenou, o Supremo veio e condenou, bacana, eu quero ver pagar, meu amigo. 600, 700 mil presos no Brasil, desses 700 vão tirar 50 mil que não está numa situação horrenda, desumana, de humilhação, né? Que a prisão, a gente vai falar disso também semana que vem. A prisão, ela tem seus objetivos, e o objetivo da prisão não é, né, tirar o caráter humano do preso, tá bom? Viu, Marcelo? Você tá dando risadinha aí de canto de boca? Eu já vi, já. Tá ok, professor. Obrigado. Essa semana que vem a gente fala sobre isso, tá, Matheus? Mais sobre isso. Tá ok, obrigadão. Valeu. Mais perguntas? Fala aí, Marcelo, risadinha. Flávio. Uma pergunta, Flávio Souza. Fabiane, Thaís. Mais alguma pergunta, Marcelo? Não. Não. Então é isso, meus queridos. Se não houver mais perguntas, só uma observação. Então, a partir da semana que vem, já vai ter as questões, né, do pós-aula, para vocês responderem. Já vou disponibilizar para vocês o plano de ensino também, no AVA. As questões serão respondidas no AVA, tá? E o nosso grupo do WhatsApp é um grupo para facilitar a nossa conversa, é um grupo que não é o instrumento oficial da instituição, mas facilita a nossa conversa e é um campo aberto para as perguntas também, tá? O objetivo nosso é aprender. Então, se surgir alguma dúvida aí durante os estudos de vocês, se quiser mandar pergunta pelo WhatsApp, também pode, não tem problema, ou pelo chat do AVA, tá? A intenção é estar levando conhecimento aí e aprendendo junto com vocês. Tá bom? Beleza? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. Até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, gente.